tem tática, não tem estratégia. Isso aí, jogou bem. É ótimo. Essa é a sua opinião. Pô, acho que você tem tudo pra ser um bom treinador. Fala galera, aqui é o Gabriel e estamos iniciando mais um episódio do Sem Tática. Eu e meu mano já, fala já! Salve galera, beleza? Bom, hoje a gente vai falar aí um pouco da seleção brasileira, né? A seleção brasileira que é sempre alvo de muitas emoções muito fortes, muito polarizadas, né? Há quem ame, há quem odeie, há quem não ligue. E acho que o trabalho do Tite aí já tem bastante tempo. E dá pra gente conversar um pouco do porquê que as pessoas não gostam tanto do trabalho do Tite, né? E porquê que elas comparam tanto com algumas seleções da Europa, por exemplo. Eu só queria já começar com um desabafo aqui, que a gente tava conversando sobre o assunto há 34 minutos e eu já não tava gravando a conversa. É isso, queria começar já por aí. Mentiroso, caluniador e mentiroso. É mentira, é tudo mentira. E, mas eu fiquei sabendo aí que a badalada da seleção da... Nossa, esqueci, fugiu até da cabeça aqui o nome da desgraça da seleção. Mas a Itália, né? Ah, é verdade, a Itália, que é uma máquina aí, né? O pessoal tá lambendo a bola pra caramba da Itália. Fiquei sabendo que ela ontem foi pra uma lendária prorrogação com uma pentacampeã do mundo aí, cara. Pra quem não sabe, a gente tá gravando hoje dia 27/6, né? Então ontem teve aí o primeiro jogo do mata-mata da Eurocopa, aliás, o segundo, né? E era Itália e Áustria. E a Itália foi pra prorrogação com a Áustria, gente. Curiosamente, eu esperava que o jogo fosse um jogo mais apertado, né? Porque a Áustria até mostrou um bom futebol ali. E o jogo foi uma bosta pra quem assistiu, foi muito cansativo. E a Itália, que todo mundo bota, né, como um dos supra-sumo aí do futebol, ela acabou tendo muita dificuldade pra furar a retranca da Áustria. E é até legal comentar, porque a Itália vem aí de uma sequência de, eu já nem sei quantos mais, jogos sem perder, né? Acho que são mais de 30 jogos sem perder aí. E nesse tempo, ela só teve 2 0-0, né? E o de ontem foi o terceiro, então ela tem aí uma sequência muito boa. Mas claro, como todas as seleções, ela tem as suas falhas, né? E acho que o pessoal coloca ela acima do Brasil, por exemplo, hoje, sendo que ela não tá, ela ainda tá. Tem alguns passos pra dar, pra chegar pelo menos no nível do Brasil. Eu gosto de começar sempre com afirmações fortes, né? Pra mim ali o Brasil é no mínimo um top 3 das melhores seleções que tem. E nesse top 3, pouquíssima diferença de uma seleção para outra. Eu diria que até é o humor dos jogadores no dia que eles entram em campo que faz a diferença só. Como o jogo de seleções ele é um jogo que tem uma particularidade, né? Que assim, as seleções elas jogam muito pouco entre si. Então, e o campeonato delas são todos mata-mata. Então, é muito mais fácil de um trabalho, digamos assim, de ser julgado bom ou ruim por um jogo ruim apenas, né? Do que por uma sequência, que é o caso do Tite, cara. O Tite tem aí uma sequência de quase 60 jogos com a seleção brasileira. Ele tem 4 derrotas nesses 60 jogos. E aí a derrota que todo mundo enche o saco é a derrota para a Bélgica, que foi aquele 2-1, que o Brasil fez um primeiro tempo muito ruim, mas ele fez um segundo tempo muito bom, né? Que se os jogadores tivessem acertado o pé um pouco, se você vê os melhores momentos, você vê que não foi um massacre como foi o 7-1 contra a Alemanha, né? E por ser só um jogo, acaba sempre ficando muito marcado essa partida, né? Talvez se fosse uma competição de pontos corridos, algo que nunca vai acontecer, o Brasil talvez, quando jogasse novamente contra a Bélgica, ele não perdesse o jogo, entendeu? Ele ganhasse. E aí até terminasse na frente da classificação da Bélgica, porque, como o Gabriel falou, essas coisas elas são definidas muito no detalhes, né? Você não tem uma corrida de longo prazo ali, é só uma sprint. E assim, no caso da Bélgica, por exemplo, eu tava até comentando com o Gia, a minha percepção na internet, se a gente fosse ranquear as seleções, seria algo mais ou menos assim, né? Pelo que eu vejo o pessoal comentando, por exemplo, nas páginas de futebol no Instagram. Que você tem a França no nível ali acima das outras seleções, o que eu discordo 1.000.000%. E aí depois você tem ali um top 3 muito parelho, né? Aí nesse top 3, o pessoal dá como garantido a Portugal e a Inglaterra. E aí depois ficam brigando ali pela terceira vaga a Alemanha e a Bélgica. E aí quem sobra, né, vai pro restante ali. E aí nessas sobras ali depois o pessoal começa a falar do Brasil, mas meio assim como se o pessoal tivesse com dó de pôr o Brasil, né? Como se, como não tem outra coisa, a gente põe o Brasil. E isso pra mim não tem sentido nenhum. A própria Bélgica, por exemplo, se você for analisar ela na Eurocopa, ela não sai atropelando todo mundo, né? Que é basicamente o que o pessoal acha que o Brasil... Que assim, né? O Brasil, na verdade, ele vence muito confortável contra todo mundo que ele joga. O que pesa pro Tite é que o jogo que valia a classificação ele perdeu. Mas até ali, a vida toda, o Tite sempre joga jogos muito seguros contra todo mundo, não importa quem seja. Seja daqui da América do Sul, seja da Europa. Só que, né? E aí, tipo, o pessoal sobe a Bélgica de patamar, sobe a Inglaterra de patamar, sobe o próprio Portugal de patamar, e nenhum desses times entrega esse futebol que aqui no Brasil o pessoal acha que o time entrega, cara.
Tem uma coisa interessante de se pensar, é que, por exemplo, a seleção brasileira, ela de fato não joga, na maioria do tempo, um futebol muito bem, assim, que dá muita emoção, né? Você não fica, nossa, que baita bola, tá ligado? Não é o Barcelona ali no seu no seu auge, não é o Manchester City, etc. Mas isso se dá muito pelo contexto, né? Como a seleção se reúne poucas vezes e eles jogam pouco, eles acabam jogando um futebol mais eficiente, mas ainda assim que é um futebol propositivo, tá? A seleção brasileira não é uma seleção reativa, ela não fica lá com 10 atrás da linha, enfim. É um futebol propositivo. O Brasil sempre tem a bola pra jogar, o Brasil sempre propõe o jogo, mas ele tem dificuldade pra furar as retrancas. Agora a questão de ranking, etc., é um pouco difícil ranquear seleções, mas eu também acho que não é saudável colocar o Brasil abaixo de nenhuma outra seleção com folga, né? Não é o caso. Eu acho que o Brasil hoje ele tem sim poder para disputar a Copa do Mundo e ganhar, como também ele pode perder, né? Eu não tô dizendo que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo, mas entre a seleção mais forte da Europa ali, que eu vejo dos jogos que eu assisti da Eurocopa, né, e alguns que eu vejo de eliminatórias, me parece a França mesmo, que a França tem um esquema, não um esquema de jogo, né, mas ela tem um estado, ela está num estado muito parecido com o do Brasil. Então ela tem um estilo de jogo pronto, feito, os jogadores sabem o que tem que fazer no jogo, eles têm ideia do que precisa ser feito, e eles vão executando durante o jogo de maneira confortável, entendeu? Eles não sofrem para fazer aquilo, você vê que cada um já sabe para onde o outro vai, para onde você deve passar a bola, para quem você vai dar aquele passe em profundidade, que é o mesmo esquema do Brasil, cara. O Brasil ele entra em campo sabendo o que ele precisa fazer para ganhar o jogo, e a França também. Eu vejo que essas duas seleções são as duas mais equilibradas aí, e aí depois tem algumas outras com alguns outros problemas, né? Então, por exemplo, a Bélgica, que é uma seleção que eu gosto bastante de ver, por causa do Kevin De Bruyne, por causa do Lukaku, ela tem um problema defensivo, claro. Se você ver os jogos da Bélgica, você vai ver que depois que o outro time passa a primeira linha de marcação, simplesmente não tem pressão no meio de campo, entendeu? Eles não têm um meio de campo que pressione a bola, que retome a bola rapidamente. Isso daí é um problema. A seleção de Portugal não é esse suprassumo todo do futebol, como o pessoal fala. Inclusive, a seleção de Portugal ela deve competir aí junto com a Inglaterra para ver quem é a mais hypada e que vai fracassar mais, né? Porque por mais que eles tenham o Cristiano Ronaldo, que é um cara com muito poder de decisão, em questão de jogo, de construção de jogo, Portugal não apresenta nada assim e constrói jogo de uma maneira bem mais pobre do que o Brasil, por exemplo. O Brasil constrói o jogo de maneira bem mais clara e com muito mais repertório do que Portugal. Eu acho já que o primeiro ponto assim que o pessoal usa para criticar o Brasil, na verdade ele é dividido em dois, né? O primeiro, superestimar as seleções da Europa, principalmente essas aí que tem o elenco de FIFA é melhor, né? Porque o pessoal hoje em dia acaba medindo talvez muito por isso. Então eles olham o overall ali do time e acham que na vida real é aquilo ali, que é igual a simulação do FIFA. E depois que eles subestimam demais, na minha opinião, pelo mesmo critério, os times aqui da América do Sul, né? Então eu peguei alguns números aqui de times da Europa. Então, por exemplo, se você pegar aqui a Bélgica esses dias meteu aqui um 2-1 ralado aqui na Dinamarca, fez 1-1 com a Grécia, e fez 1-1 com a República Tcheca. Tudo isso esses dias aqui, eu tô falando de março até agora, uma questão de 3 meses. Aí você pega Portugal. A gente tem Portugal aqui, por exemplo, fazendo um 2-2 com a Sérvia, e a Sérvia jogou com a menos. A gente tem Portugal fazendo um suado 1-0 no Azerbaijão. Eu nem sabia que esse país existia até exatamente agora, tá ligado? Aí, se a gente for pra Inglaterra, é muito pior. Porque talvez Inglaterra, assim, se a gente fosse pegar em termos de overall de FIFA, né, que é como eu acredito que parece ser o critério da rapaziada da internet, a gente tem a Inglaterra aqui fazendo 1-0 na República Tcheca, 0-0 com a Escócia, 1-0 na Croácia, mas ok, a Croácia é um time forte, né, apesar de ter pouca tradição, digamos assim. Aí a gente tem ela fazendo 1-0 na Romênia e 1-0 na Áustria. Se o Brasil, por exemplo, faz resultados assim, automaticamente aparece alguém falando, mas o Brasil tá jogando contra o poderosíssimo do Uruguai. Porque o Brasil tá jogando, só a Argentina pressa aqui no nosso continente, sendo que a Argentina é uma seleção até, né, duvidosa, porque só tem o Messi que joga muito. Mas tá aí, a Inglaterra, por exemplo, vive tendo dificuldade com seleção fraca, Portugal a mesma coisa, Bélgica a mesma coisa, mas o pessoal só se preocupa em subestimar os adversários do Brasil e superestimar os adversários desses times aí. Hoje o futebol ele vive um claro movimento, né, onde você tem que o time mais forte ele tem que furar a retranca, e hoje a retranca ela é muito bem feita, né? Os jogadores, os times, eles sabem se defender muito bem e eles não dão tanto espaço. Geralmente eles montam ali uma linha de 5, uma linha de 4, ou às vezes uma linha de 6 e uma linha de 5, então é muito difícil. E esses times mais fortes, né, que você citou, Inglaterra, Portugal, etc., eles sempre vão jogar pra furar a retranca. Mas eu concordo com você quando o pessoal fala que, tipo, parece que o trabalho dos times da Europa são top de linha e o trabalho do Brasil aqui é um lixo. Tudo bem que no Brasil, no
continente aqui sul-americano, né? Nós temos talvez poucas seleções, eu acho até que a gente não tem nenhuma seleção que jogue no nível do Brasil em questão de trabalho, entendeu? Não tem nenhuma seleção que tenha um trabalho tão bem feito quanto o do Brasil, enquanto na Europa eles têm algumas seleções que têm um nível mais próximo, né? Então isso talvez ajude mais na competição. Porque o Brasil tá muito à frente do continente dele. Isso daí, em parte é mérito do Brasil e em parte também é mérito das outras seleções, né? Mas é uma outra conversa, eu acho. E eu acho que muito do que, até puxando um pouco do que você falou, né? Muito do que o pessoal odeia o trabalho do Tite é um ranço que eles têm pelo que foi o Corinthians do Tite, né? Que durante muito tempo era um time taxado como um time retranqueiro, era um time taxado como um time que só sabia se defender, não sabia propor o jogo. E aí o Tite foi assumir a seleção brasileira depois de um ciclo fudido, de 2014. Ele fez um ciclo bom, né, até 2018 ali, e só na Copa que deu merda, e aí todo mundo queria a demissão dele, né? Então ele tem um ranço do Corinthians e ele ainda tem um ranço da derrota para a Bélgica, que todo mundo queria que ele caísse. Ele não caiu, agora tudo que ele faz, se não for coisa de tipo, coisa mágica, não vale nada, entendeu? Por mais assim, eu não tô nem defendendo a seleção a nível de tipo, nossa, que jogo bonito a seleção joga, ou dei mais tempo ao Tite, etc. Eu acho que o Tite tem um trabalho muito bem feito. Eu acho que o trabalho do Tite tem que terminar aí até Qatar 2022, né? E aí depois sim se fazer uma avaliação se continua, se não. Eu acho difícil você pensar num nome para substituir ele do Brasil, já que a gente não tem por tradição chamar técnicos estrangeiros para treinar a nossa seleção. E eu acho que o Tite, ele tem o trabalho dele tem mérito, sim, tem que ser valorizado. E, cara, se você pegar os ciclos, o Vitor Sérgio fez o VCR, né, do TNT, fez um levantamento bem legal, que o pessoal fala muito assim, o Brasil não joga tanto quanto contra as seleções europeias quanto deveria. No ciclo que a gente mais jogou contra as seleções europeias, que foi o ciclo do Felipão até 2014, o Brasil tomou de 7-1 na Copa, entendeu? Então não é isso que faz a seleção chegar bem ou mal para disputar o campeonato. Opa, passando aqui no meio do programa, só para avisar que você pode ficar à vontade de seguir a gente lá no Instagram, tá? No @SemTáticaPodcast. E outra coisa, estamos em todas as plataformas de podcast e se tu não achar em alguma, é só avisar que eu vou colocar e a gente vai passar até lá também. Se você estiver vendo no YouTube, dá uma moral dando like aí, meu parceiro. E se não for pedir demais, compartilha com alguém aí o programa. Tamo junto, valeu? Voltando. Eu concordo com um ponto que você levantou, que é o da competitividade. Então, por exemplo, sei lá, a Alemanha, Portugal, Inglaterra, França, etc., em algum momento, quando for estreitando o mata-mata, elas vão jogar ali, né? Vai ter do outro lado uma seleção, digamos assim, no nível muito próximo, né? Legal. E aí, pra mim, esse tipo de coisa realmente molda, e eu já comento esse tipo de assunto, por exemplo, quando a gente fala de Champions League, mas aí eu também concordo muito com o que você falou no final, tipo, não é isso que vai decidir. Óbvio, seria legal você se preparar já jogando, etc, etc, etc. Mas imagina, por exemplo, o quanto qualquer técnico da seleção brasileira ia ser cozinhado se a gente tivesse uma seleção que nem a Argentina, por exemplo, só acaba jogando bem e tirando títulos da gente. Porque se o Tite já é arrebentado com os números que ele tem, com as vitórias que ele tem e tudo mais, imagina se ele não ganhasse tudo como ele faz, né? Então, galera, só pra vocês terem noção, e aí talvez até pra já, não sei se ele tá a parte disso aqui, mas, por exemplo, né, a gente puxou ali alguns números de seleções da Europa. Dá uma olhada em alguns números do Brasil, né? A gente tem um jogo contra a Colômbia, um pouco mais suado, foi 2-1, o Brasil fez uma virada. Foi buscar, inclusive, o resultado, né? O pessoal fala que o time do Brasil não tem vontade, etc. Nesse jogo aqui, o elenco do Brasil teve muita vontade, foi buscar, fez gol já nos acréscimos. Aí, antes disso, a gente tem 4-0 no Peru, 3-0 na Venezuela, 2-0 no Paraguai, 2 no Equador, 2 no Uruguai, aí 1-0 na Venezuela, depois 4-2 no Peru, 5-0 na Bolívia. Mas o Uruguai não é uma seleção de primeiro mundo. Pois é, aí o Azerbaijão ganhar do Azerbaijão de 1-0, aí o cara arregaçou. A seleção ali é uma divindade das seleções. Agora você meter 4-0 no Peru, 3-0 na Venezuela, 2-0 no Uruguai, aí não é nada, aí não significa nada. Aí, isso que pra mim é tipo uma forçação de barra, tá ligado? Além de que, né, tipo, cara, a seleção do Tite, e de novo, né, vou até fazer um ponto que foi uma coisa que você comentou, eu também não acho o futebol do Tite dos mais bonitos, é um técnico assim, acho ele muito bom, ele alcança resultados e tudo mais, mas não é o tipo de futebol que eu gosto. O Tite é o tipo de técnico que começa sempre de trás pra frente, né, então ele sempre foca em montar a primeira defesa e ter uma defesa muito sólida. Inclusive, eu ouso dizer que tanto em termos estatísticos quanto pelo que entrega em campo, o Brasil tem não só a melhor defesa, como o melhor sistema defensivo do mundo inteiro em termos de seleções, tá?
Eu diria até que ele tem defesa suficiente para lidar com competições como a Champions League, por exemplo, que você pode montar ali elencos que não dependem de nacionalidade igual. Falo com tranquilidade. Eu concordo contigo, cara, quando você fala que o sistema defensivo do Brasil é o melhor do mundo. Quem viu aí o jogo do Brasil, qualquer jogo do Brasil, né, você vai ver que os jogadores, eles têm muita aplicação em bloquear a bola. Isso é um ponto muito importante, né? Quem nunca tomou um gol porque o jogador não foi fechar o ângulo? Os jogadores do Brasil... O próprio Brasil tomou na Copa, né? Exatamente. Mas eles, na maior parte das vezes, eles sempre diminuem pra cima do cara, eles sempre bloqueiam, eles rebatem muitas bolas e eles defendem em linha muito bem, cara. E o Tite, ele treina isso exaustivamente. E aí tem um outro ponto interessante aí da seleção que você pontuou dos adversários, né? No geral mesmo, cara, é isso. Enquanto não chega naquelas fases mais agudas, de fato, você não vai ter gente muito mais interessante pra jogar, cara. É só você ver, por exemplo, como é que foi a fase de grupo da Inglaterra, que, como você já pontuou, né? É uma seleção muito hypada, mas ela aí jogou na fase de grupos contra a Croácia, que é um time bom, é um time forte. Jogou contra a Escócia, que não é uma seleção forte. Tem ali 2 ou 3 jogadores que são destaques no seu clube, ou são bons jogadores no seu clube, mas está longe de ser ali uma seleção, né, bem armada para começo de conversa. E jogou contra a República Tcheca, que deve ser a maior surpresa da Eurocopa, mas também que não é uma seleção cheia de estrelas e nem muito hypada, né? E somando esses 3 jogos aí, a seleção da Inglaterra fez 2 gols. Ela venceu 2 de 1-0 e empatou outro de 0-0. Se é o Brasil... E detalhe, né? Pra você encontrar um 2-0 na Inglaterra, você tem que pegar um jogo dela contra a Albânia. Então, cara, né? E assim... E não faltam bons jogadores, né? Que aí já entra num outro ponto que eu ia citar, que é o seguinte: muita gente fala que essa geração do Brasil não é uma geração boa, né? Porque, enfim, não tem aí mais gente pra jogar com o Neymar, entre aspas. Só que, cara, tipo, se essa geração não é a geração boa do Brasil, e nós somos dominantes no nosso continente, e nós brigamos nas cabeças com os times da Europa, imagina quando a gente tiver uma geração dominante, entendeu? E quando é que vai ser essa geração dominante? Quando ela ganhar a Copa do Mundo? É isso que faz a geração ser uma boa geração? Eu acho que essa parte aí é muito mais de imaginário do que de alguma coisa que existe, né? Porque, por exemplo, a gente teve ali no começo dos anos 2000 e tal, a gente tinha umas seleções ali muito mágicas. Eu não vou nem usar a palavra boa, vou usar uma palavra mágica. Então você tinha muito jogador, digamos, estrelinha ao mesmo tempo, mas aquilo ali é raro. Se você pegar não só o Brasil, mas outras seleções, não é comum você ter, por exemplo, jogadores como Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, tudo na mesma geração jogando no mesmo elenco. Não é comum. Digamos, 3 bolas de ouro assim no seu time. Cara, qual outra seleção recente a gente lembra de algo semelhante? Não tem, não é comum isso daí, cara. Aquilo ali foi um ponto fora da curva. Só que a galera pega aquele ponto fora. E detalhe, né? Que a seleção não. Digamos, uma das seleções mais fortes acabou não ganhando, né? Mas aí a galera pega esses pontos fora da curva e quer achar que ele é padrão, etc. Se você olhar hoje, por exemplo, as melhores seleções, quantas tem, tipo, 3 bolas de ouro, assim? Não necessariamente que o cara ganhou a bola de ouro já, mas nível, o cara que disputa a bola de ouro ali, pelo menos, né? Que fica perto de ganhar. Quantas tem? A Argentina, por exemplo, né? Que seria talvez a segunda melhor seleção daqui. Tem um jogador desse nível, que é o Messi. O Brasil tem o Neymar. Até onde eu sei, só o Neymar, né? Pelo que eu lembro. Não sei se tem alguém aí que disputa a bola de ouro que talvez eu esteja ignorando, né? Puxando assim de cabeça, eu acho que a seleção da Espanha, naquele ciclo dela até 2012 ali, ela tinha gente que sempre tava no pódio, né? Que era a seleção da Espanha, tinha a Xavi, Iniesta e, por exemplo, Sérgio Ramos, né? Que apesar de ser zagueiro, é um jogador ali histórico, né? Tipo, ele provavelmente entra aí na posição dele para melhores da história. Mas aí, por exemplo, hoje, se a gente pegar, sei lá, a Inglaterra tem o Harry Kane, que seria um jogador, digamos, que tem nível para ganhar uma bola de ouro. Mas eu acho que só ele, né? Porque os outros jogadores muito bons ali não estão ainda, né, prontos, né? Não é? Por exemplo, sei lá, então, o Sancho, além o Foden, o Sancho nem joga, cara. Pra começo de conversa, o Sancho nem joga na seleção da Inglaterra, ele é banco, né? Eu nem sabia desse detalhe aí. Ele Mas, jogou a Alemanha. minutos, A Alemanha, por exemplo, não tem nenhum. Ela tem bons jogadores, mas ela. Não, minto, ela tem o Toni Kroos. Um jogador. E ele, tipo, tá cada vez mais velho, né? Ele tá encerrando o ciclo, ele não tá subindo o nível dele, ele tá descendo. Aí, sei lá, outra seleção forte, a França. Ah, não, a França tem já. A França tem. Ó, a França ela vai ter o Griezmann, o Mbappé, o Benzema, apesar dele não concorrer, ele é um jogador que entrega, né, digamos, esse nível aí, esse critério de bola de ouro. E se duvidar, ela deve ter ali no meio campo, né, por exemplo, o Kanté, o pessoal briga agora por ele e tudo mais. E uma coisa também que eu queria comentar já é o quanto o Paul Pogba joga na França, cara. Se você ver os jogos dele, você vai ver que ele joga muito e joga com marra ainda, né? Parece aquele cara da quadra que ele sabe que é melhor que todo mundo e fica puxando pra humilhar, né? Que ele joga muita bola, cara, e ele é bom desarmando, ele é bom armando o jogo,
ele é bom em todas as fases do jogo ali que você precisa do meio de campo, né? Só que no Manchester United, na verdade, ele não joga tudo isso. Não, eu só ia ser advogado do diabo que eu tava acompanhando agora o final de temporada. Essa temporada ele jogou muito bem. Mas ainda assim, o que ele joga na França é diferente. Ele faz parte daquele seleto grupo de jogadores que jogam muito mais defendendo o seu país, né? Talvez pelo tipo de competição, por ser um espaço de tempo mais curto do que necessariamente no clube. E aí dá pra citar, por exemplo, o James Rodrigues, que na Colômbia ele sempre foi muito bom, mas nos clubes ele nunca entregou tanto. Dá pra citar o Eduardo Vargas no Chile, que foi um cara que sempre jogou muito no Chile, enfim, né? Se você vê, os números dele no Chile são ótimos, mas ele nunca se destacou por nenhum clube de fato. Não, é isso aí, cara. E o negócio também, que é isso daí, né? Então as seleções, elas não têm craques, mesmo quando você pega as seleções top de linha, e mesmo aquelas que são seleção de videogame, digamos assim, elas não têm craques desse nível. Né? Tipo, é bem mais parelho, e as pessoas acabam achando que não, a seleção vitoriosa, ela vai ter ali 3, 4 caras nível bola de ouro no time dela, mas não é verdade, cara. E principalmente, né, outra coisa mais rara ainda, você ter 3, 4 jogadores extremamente artísticos jogando no seu time. Isso é muito raro também. Que era o caso que o Brasil deu essa safra, né? Mas não acontece. Nem no Brasil e nem em nenhum outro país. Você ter jogadores assim, completamente de outro nível, vivendo juntos. Não tem como, cara. Mesmo se você pegar algumas seleções aí da Europa que o pessoal hype muito, né? Vamos pegar, por exemplo, a seleção da Itália. Ela é uma seleção que ela tem um coletivo bom, mas ela tem poucos jogadores individuais que você consegue nomear de nome assim, que são destaques, mesmo nos clubes deles, né? Então, por exemplo, de cabeça aí dá pra citar, por exemplo, o Insigne, que é destaque no clube dele, o Immobile também, mas eles não são... O Immobile talvez até seja um destaque mais europeu, né? Porque ele sempre concorre ali perto da chuteira de ouro pra ganhar terceiro ou quarto artilheiro do continente. Mas o Immobile, por exemplo... O Insigne, ele é um baita destaque no Napoli, mas ele não é cotado em outros clubes fora da Itália, por exemplo. E o Napoli é um clube ali médio pra grande, né? E a Itália não tem muitos outros. Tem o Donnarumma, que é um goleiro que, esse sim é cotado no continente como um goleiro top de linha, né, da prateleira. Mas os outros jogadores ali, o Jorginho, tem fases boas, fases ruins, não tá sempre brigando. O Tonali não tá jogando nessa edição de Eurocopa, né, mas ele é uma boa promessa. O Verratti tá sempre ali no PSG, mas ele também não briga pra ser um dos melhores meio-campistas do mundo. Então você vê que é um coletivo bom. Muitas vezes, cara, o time ele não precisa ser exatamente cheio de craques, né, ele precisa ter um coletivo bom, que é mais ou menos o que acontece com o Brasil hoje, cara. O Brasil ele hoje tem um coletivo muito bom, com boas peças individuais, né, e alguns poucos jogadores que podem decidir em alguns momentos, né. Então tem o Alisson que decide na defesa, tem o Marquinhos também, que é um zagueiro que defensivamente entrega muito, tem o Neymar para definir lá na frente, e aí acho que só falta talvez um meio campo para poder fazer um pouco mais de diferença, né, desse meio campo do Tite, que às vezes é um pouco mais burocrático. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante de comentar? É que por mais que, digamos, a gente não tenha ali os melhores daquelas posições, etc., nós temos jogadores que são pelo menos referenciáveis, né? Se a gente começar no gol, o Alisson, ele figura ali, ele é um goleiro que, dependendo da temporada que ele faz, ele é o melhor goleiro do mundo, né? Então, a nossa zaga, nós temos zagueiros muito bons. Então a gente tem zagueiros ali que participam de times finalistas de Champions League, e sendo titulares e importantes, né? Então a gente tem, por exemplo, Marquinhos, a gente tem o próprio Thiago Silva, a gente tem jogadores novos que estão chegando aí, né? Também, óbvio. Aí na lateral, a gente fica a desejar, só que tem um ponto, né? Antes de criticar os laterais, que aqui no Brasil, os laterais eles vão ter sempre um problema muito grave, que a gente tá vindo de uma geração recente que a gente teve 2 laterais históricos jogando, né? Um pela esquerda e um pela direita, que é o Daniel Alves e o Marcelo. Outra coisa também muito, muito, mas muito rara. E eles eram 2 laterais completamente acima dos outros laterais. Só que se a gente pegar hoje, por exemplo, sei lá, os laterais mais fora da curva que a gente tem aí no papel já, o que a gente tem? Robertson e Alexander-Arnold, por exemplo. Só que o Robertson, ele não é inglês, né? Ele joga pela Escócia. Então já não tem os dois fazendo a dupla. O Alexander-Arnold não tem nem convocação garantida. O técnico da Inglaterra queimou ele esses dias. Você vê, cara, como é que são as coisas, né? Então, tipo assim, o pessoal acaba pistolando, por exemplo, sei lá, o Danilo que vem pra cá pra pegar a nossa, e esquece disso, que faltam mega nomes, né? O pessoal subiu muito o sarrafo. Porque você não pode querer que apareça do nada um cara que joga que o Daniel Alves jogava, que joga que o Marcelo jogava. A gente tá falando de caras históricos. Se você puxar os melhores da história por posição, esses caras vão ser citados, eles vão aparecer, vão estar brigando, se não levarem, né?
Se não levarem, porque, por exemplo, o Dani Alves, até onde eu sei, geralmente só quem acha que não é ele são os brasileiros que gostam de falar que na verdade é o Cafu. Porque eu não vejo em outro lugar assim ninguém discutindo, falando, não, talvez o Felipe Lan tire o Daniel Alves, né? Tirando essa seleção Disney aí que fizeram uma recente que botaram o Lilian no lugar do Daniel Alves. Mas, no geral, assim, não parece nem haver muita discussão. Assim, o pessoal coloca ele já direto como o melhor da história. E aí, outra coisa também, de novo, que só o brasileiro faz, é pegar o Marcelo e usar como referência o Roberto Carlos. É uma coisa que só o brasileiro faz isso aí. Você não vê ninguém assim, na mídia internacional comparando os dois. Comparam o Marcelo com outros caras, né? E geralmente de gerações passadas aí. Cara, a gente tem um negócio aqui no Brasil, particularmente, que é... Eu não sei o que acontece, não sei se é uma questão de devalorização, talvez seja um pouco da seleção brasileira, ela conseguir criar uma proximidade, né? Porque hoje essa proximidade não existe. Todos os jogadores, ou a maior parte deles ali da seleção, eles jogam na Europa. Quando eles vêm pra cá, o ingresso é muito caro pra você ir no jogo da seleção. É mais caro do que você ir em jogo em 3, 4 rodadas do brasileiro, por exemplo. Entendeu? Vale mais a pena você ir 4 rodadas no Brasileirão do que ir ver a seleção, em questão de preço, muitas vezes. E a seleção, os jogadores saem daqui muito jovens, né? E aí quando eles voltam pra jogar, pra representar o país deles, né? Entre aspas, já que eles não vivem aqui, eles não constroem nada aqui, eles não têm nenhum tipo de ligação aqui. O futebol já não encanta, né? O futebol que tem no imaginário popular e que, assim, querendo ou não, quem constrói muito do imaginário também é a imprensa, né? Porque o pessoal da imprensa são pessoas mais velhas, no geral, são pessoas que viram outras gerações, né? Então tem gente que viu aí a geração de 82, do Zico, tem gente que viu a seleção do Romário em 94, tem gente que viu a seleção de 2002 do Felipão, que nem era uma seleção talvez tão encantadora, né? Porque não é o estilo de jogo do Felipão, mas que tinha muita gente boa jogando. Tem gente que viu o quadrado mágico, que nunca foi tão mágico assim, e nem era o quadrado, né? Então, essas pessoas, elas vão criando a imagem, elas vão passando pra frente naquele velho saudosismo, né? De tipo, na geração passada sempre foi melhor. Mas eu acho que hoje a gente tem aí um time, uma seleção muito forte, que vai chegar em 2022, né? Para brigar por título. Não sei se vai ganhar, mas ele vai brigar com esses clubes, essas seleções mais fortes que o pessoal cita aí. Bélgica, França, Itália, se arruma até lá, né? Porque ainda tem um pouco de coisa para evoluir no trabalho. O próprio Portugal, Alemanha, que podem chegar fortes, talvez, né? Quem sabe? Acho que a Alemanha ainda mais que Portugal, meu amigo, aquele técnico ali, só Deus sabe. Pelo que joga hoje, eu ponho fé na França e Alemanha. Então, a Alemanha, ela ainda tá fazendo aquela troca de ciclo, né? Que ela vai começar com o Hansi Flick aí a partir do final da Eurocopa. A gente vai ver se ele vai dar uma arrumada no time, né? E aí, tipo, seguindo aqui, né, os jogadores, um ponto que ferra é quando chega realmente no meio campo. Ó, enquanto a gente tá, tipo, na defesa, né, tipo, goleiro, laterais e zagueiros, a gente tem um elenco bem interessante, ó. Tem Thiago Silva, Militão, Marquinhos, são jogadores bem bons, né, principalmente o Militão, que vem de uma crescente bem, bem interessante. O Renan Lodge, que aqui no Brasil o pessoal não gosta muito dele, mas na minha opinião, as críticas a ele são principalmente por conta do Marcelo, né, o Marcelo era muito bom. Mas assim, tipo, em termos de Europa, ele joga o fino ali. Tá, com certeza entre os melhores laterais da Europa, né? Disputando ali com o Robson, com o Davis, com essa galera aí. Aí no gol a gente tem o Alisson e o Ederson, né? O Everton, na minha opinião, um goleiro muito bom, etc. Mas assim, se fosse avaliar em termos mundiais, ele não pegaria destaque e o Edson ficaria na frente dele. Por mais que pra mim o Everton seja melhor que o Ederson, relevantemente melhor. Na verdade, pra mim, a única coisa que o Edson faz interessante é tocar a bola. Porra! Já falando coisa polêmica aqui. Só que quando a gente vai pro meio campo, aí mela, porque em termos de um jogador com relevância já hoje, a gente tem o Fred, mas ele já tem 28 anos e ele vai agora para uma temporada de afirmação, né? Porque ele teve uma temporada muito boa, a última no Manchester United, só que agora ele vai ter que reafirmar e mostrar que ele realmente vai jogar bola. Só que ele já tem 28 anos, né? Então, se jogar muito, ele vai manter um bom futebol até o quê? 31, talvez? Aí a gente tem o Fabinho, que é reserva nosso, legal. A gente tem 2 jogadores muito bons para volante, né? Que a gente tem o Fabinho e o Casimiro. Então, 2 ali que sim são referências e tal. Provavelmente quando alguém faz uma lista aí de melhores volantes, etc., vai depender da temporada que eles fizeram, né? Pra onde eles vão estar. Só que aí a gente tem um monte de jogador assim que tá ou se construindo ainda ou que joga, tipo, num sistema que não tem tanta relevância, assim, em termos mundiais, né? Por exemplo, a gente tem o Everton Cebolinha, que joga no Benfica. A gente tem o Lucas Paquetá, jogando no Lyon, começou a jogar muito agora já.
Aí o Richarlison, eu não sei qual que é a percepção assim que a Europa tem do Richarlison. Você sabe? Você manja mais ou menos assim? Cara, ele é mais ou menos o que é o Gabriel Jesus, né, no Manchester City. O problema é que o Richarlison foi pro Everton. Então ele foi, inclusive o Richarlison, quando ele chegou na Premier League, fez poucos jogos no Watford e foi logo comprado pelo Everton, né, porque ele fez bons jogos, assim, ele estourou muito rápido. E aí o problema é que ele foi pro Everton, né, cara, que é um clube de meio, de tabela, mas é um clube que tem dinheiro, então o Everton não vai liberar ele por tão pouco dinheiro, e pra ele sair então vai ser ruim. E ele também não é um clube tão forte pra poder potencializar ele, né? Mas ele é visto com bons olhos porque ele é um cara talentoso, né? E ele é um cara que ele tem um estilo de jogo muito parecido com o Gabriel Jesus, né? Ele não é exatamente um centroavantão, mas ele é mais um ponta. E ele briga muito pra recuperar a bola, tem muita intensidade pra marcar. E isso na Inglaterra, particularmente, é muito bem visto, entendeu? Eles não gostam muito desses jogadores que caem muito, etc. Não, sei quem. Aí, tipo, ainda pra fechar o ataque, a gente tem, tipo, jogadores como Gabriel Jesus, o Firmino, que é referência. O Vinícius Júnior, que provavelmente vai ser, né? A torcida do Real Madrid cada vez gosta mais dele. E a gente tem o Neymar, que é nível bola de ouro. Então a gente tem, assim, um time bem bom. A gente não tem um elenco de primeira classe, não tem um elenco de aquele time que vai no FIFA, você simula a liga, ele faz 200 pontos com todos os jogos sendo vitórias, sem empates, sem derrotas. Mas a gente tem um time bem bom, assim. Se você fizer o único time que talvez em termos de elenco tenha algo muito superior seja a França. Todos os outros times eu acho que ficam muito próximos disso aqui, cara. Então, mas acaba sendo muito difícil do torcedor criar identificação, porque você pega a lista de convocados da Copa América, né? Vai pegar, por exemplo, o Vinícius Júnior. Ele jogou um ano, cara, como titular no Flamengo, e depois ele foi vendido, entendeu? O Douglas Luiz, eu nem sei quanto tempo ele ficou no Brasil, né? Capaz de ser daqueles jogadores que já pingaram no profissional na Europa, entendeu? O Fred também, pouquíssimo tempo no Brasil. Então, isso acaba sendo difícil de construir aquela identificação. É claro que o cara vai preferir ver, em vez do Douglas Luiz, ele vai querer ver o Gerson, entendeu? Até eu acho que o Gerson devia estar lá, assim, na verdade. Mas, enfim. E aí, essa questão da identificação pesa muito, né? Porque a seleção, ela tem um ar muito elitista. Essa é a grande verdade, cara. A seleção tem um ar elitista. Os caras, eles não moram no Brasil. Eles não jogam no Brasil. Eles não têm nenhum tipo de identificação no Brasil. Eles só vêm aqui pra jogar, entendeu? E aí acaba acontecendo alguns episódios chatos, né? Da torcida vaiar porque não tá tão legal, não sei o quê. E os jogadores receberem essa vaia de maneira ruim. Eles não enxergam isso. Não lidam bem com essa crítica, né? Agora, a crítica por campo, por bola, eu não acho justificado, assim. Eu acho que a seleção do Tite é uma boa seleção. É um time que joga bem. Talvez não encante, mas se você olhar jogo de seleção, cara, se você olhar uma grande gama de jogos de seleção, você vai ver que na maioria dos jogos eles não encantam. Eles são jogos geralmente chatos. Por exemplo, eu vi Portugal e Hungria, que foi um jogo onde Portugal não conseguiu criar nada, e aí em tipo 7 minutos mais ou menos a Hungria deu uma piscada assim, né? Perdeu a concentração e Portugal fez 3 gols. Se você olhar só o placar, parece que Portugal destruiu, mas a verdade não é essa, cara. A verdade é que Portugal suou muito pra ganhar da Hungria, entendeu? Então, no geral, os jogos das seleções, eles são chatos mesmo, e a tendência é que eles fiquem mais chatos ainda. Mas um ponto interessante que você tocou aí, cara, que eu acho que é legal de comentar, é que a falta de identificação cria todo um espaço para aquela galera da teoria da conspiração, né? Então, por exemplo, tem a teoria da conspiração de que para ser convocado para a seleção você tem que pagar. Não sei se você já ouviu essa daí, mas tem essa teoria. Seu empresário tem a seleção de empresário, CBF, né? Tem, cara, tem essa teoria aí. De que os jogadores eles não são convocados por mérito esportivo, eles são convocados pelo contrato que o empresário tem com a CBF. Ó a informação aí! E aí cria disso, porque, tipo, do nada, exemplo, o brasileiro, eu duvido muito, assim, que na média, e eu falo isso porque quando foi anunciada a convocação eu vi o pessoal criticando, que na média o pessoal, por exemplo, conheça um pouco do futebol da história do Emerson, que veio do Betis, né, que agora é jogador do Barcelona, foi convocado. Do David Luiz, por exemplo, que você comentou. Inclusive, eu nem lembro se é David Luiz, é um jogador tão estranho que quando eu falo o nome dele, eu tenho... Douglas Luiz, eu ia falar, eu tenho a impressão que eu tô falando errado. Mas enfim, aí, tipo, quando esse tipo de jogador aparece, principalmente aí reacende placas essas teorias aí, cara. Então, mas o Douglas Luiz, por exemplo, é o tipo de jogador que você vê jogando na Europa, você não sabe que ele é brasileiro, que você dificilmente viu ele jogando no clube brasileiro, né? E aí, se o cara não fala que ele é brasileiro, tu vai achar que ele é português, entendeu? Essa é a verdade. E aí, do nada, ele aparece na seleção brasileira. Mas um ponto interessante, né, dessa questão que você citou, é que é o seguinte, a gente, às vezes, aqui no Brasil, sempre tem algum jogador que tá se destacando, né, e é até legal citar isso, e aí todo mundo fala, pô, o cara deve ser convocado, a seleção deve ser sempre os melhores. Mas, às vezes, se você olhar para as características daquele cara, ele não é nada do que o técnico precisa, entendeu?
E aí você vai convocar o cara só pra quê? Só pra ele ficar lá esquentando o banco, entendeu? Só pra ele poder entregar o Gatorade pra galera. Eu acho que não faz sentido isso. Mas tem cara que é convocado só pra entregar Gatorade, né? Tipo o Fabinho, por exemplo. O Klopp já até comentou isso. O Klopp fica puto ainda, né? Que existe a chance dele se machucar. E até um outro bom ponto, que você citou agora dessa questão do treinador, né? É que aqui no Brasil ainda tem essa, né? A seleção aqui, ela compete com os clubes brasileiros, porque os jogos da seleção, o Brasileirão não para na data FIFA. Então, se você é um clube como o Flamengo, Palmeiras, Galo, por exemplo, que você se reforça, que você vai lá, compra bons jogadores, você ainda tem que competir com as seleções do continente aqui, né, do continente sul-americano, porque eles podem ser convocados, e aí e os treinadores ficam, os jogadores, né, eles vão lá porque eles querem defender os clubes deles, os países deles, mas os treinadores e os torcedores ficam putos com isso, mano. Ou você acha que o Flamengo, por exemplo, não ia querer ter Gabigol e Pedro pra poder jogar o Brasileirão? Mas não, eles têm que dar um com a seleção olímpica e outro com a seleção brasileira, principal. Então, aí, esses pontos aí também são embaçados, né? Porque, de novo, é um ponto que reforça o que dá espaço para a teoria da conspiração. Gente que vive tanto na mentira que faz dela a sua verdade. É o tipo de ponto que dá. Porque, na verdade, digamos assim, várias vezes, provavelmente, né? Não tenho certeza porque não estou lá, a gente tem alguém não sendo convocado aqui no Brasil para evitar esse tipo de dor de cabeça. Para evitar esse tipo de atrito aí, para não ter que ficar lidando com isso, ter que ficar minando a seleção ali, com a mídia pegando no pé, a torcida pegando no pé, etc. E é uma outra coisa também que eu acho engraçado já, é que funciona mais ou menos assim. Se o Tite não convoca os jogadores do Brasil, a galera fica puta. Se ele convoca, a galera fica puta porque ele desfalcou o time deles. É bem isso mesmo, cara. E ainda tem um outro ponto interessante, o próprio Tite já falou disso, tipo, em convocação, que ele tava deixando de levar jogador do Brasil, porque tava chegando numa fase decisiva de Copa do Brasil, por exemplo. E aí ele não ia desfalcar o clube, entendeu? Já aconteceu, cara. E o Tite sabe como é isso, porque quando ele treinava o Corinthians, ele passou pela mesma coisa. Se você pesquisar na internet, vai ter entrevista dele falando, tipo, que ele tá perdendo jogadores pra seleção. Entendeu? Então, cara, é difícil você criar identificação, você gostar de alguma coisa que tá fudendo o teu clube. Porque, querendo ou não, o torcedor, ele vive muito mais do clube do que da seleção, cara. O clube tá ali 2 vezes por semana, entendeu? A seleção tá uma vez a cada 3 meses. Muito diferente. Não, concordo plenamente, cara. Concordo plenamente. Além de que, né? E perceba que isso é um ciclo, né? Porque uma coisa retroalimenta a outra. Porque a minha resposta seria essa aqui. Até porque o cara vai ver a seleção, ele não vai ver os jogadores que estão ali no dia a dia com ele. Os jogadores que no dia a dia fazem ele passar raiva ou alegria, etc, etc. E aí você volta pro começo do ciclo, do porquê esses caras não estão lá. Não necessariamente só porque eles não têm futebol. Não é porque o técnico não considerou que eles não tinham futebol, ou porque eles não têm um empresário pica das galáxias. Cara, por exemplo, o Everton no Palmeiras, ele vai lá, ele jogou o último jogo contra a Colômbia, né? Mas quase sempre ele vai lá pra ficar no banco, treinando com a galera, tirando aquela resenha, etc. E aí aqui a gente no Palmeiras tem que jogar com o Jailson no gol, tá ligado? Eu não fico feliz com isso. Pra mim, uma coisa que eu não entendo particularmente, tá? Mas isso aqui é um comentário que serve não só pra seleção brasileira, mas pra todas. Por que os técnicos eles não fazem experimentação com o elenco, tá ligado? Por exemplo, por que o Tite nunca... Cara, será que ele nunca achou que o Fabinho é merecedor de jogar uma partida? Isso é óbvio que o Fabinho já deve ter jogado em algum momento, mas provavelmente porque o Casemiro não conseguia jogar. Tipo assim, cara, realmente o time vai perder tanto assim se você deixar o Casemiro no banco e pôr o Fabinho pra jogar? O rodízio de goleiros, por exemplo, o Tite começou a pôr em prática agora e tal, mas isso é uma crítica que eu faço não só pro Tite, né, especificamente, vou fazer do Tite porque é a seleção que eu acompanho mais, obviamente, mas isso é uma coisa que sempre me incomodou, isso desde sempre, desde quando eu comecei a acompanhar futebol, eu ficava pensando, realmente, vai atrapalhar tanto assim o time, se você começar a dar uma chance pra um jogador ou outro jogar um pouco mais, ter alguns minutos, fazer algum tipo de rodízio. Então, por exemplo, só agora eu vi o Tite começar a fazer um rodíziozinho de goleiros. Quando eu digo agora, não agora, literalmente agora, né? Agora dessa época mais recente, né? O Tite fazer um rodíziozinho de goleiros. O Tite começar, por exemplo, a trocar o 9, deixar outros 9 jogando. Ele já usou o Richarlison como 9, o Gabriel Jesus como 9, usou recentemente o Gabriel Barbosa como 9, então trocou ali um pouco mais. Isso é uma coisa assim que me incomoda desde sempre. Não dá a oportunidade, acaba o cara ficar sendo convocado pra fazer nada. Né, aquilo que você comentou, ele é convocado pra treinar só. Não, eu tô de pleno acordo contigo, cara. E eu acho que pro jogador também é muito frustrante, né? Porque imagina só, você sai do seu clube com a expectativa de jogar, cara.
deixa o seu clube lá, pra você chegar, fazer todo o processo de treinamento, se envolver com a galera, etc. E você não entra pra jogar em momento algum. E muitas vezes esses jogos, eles são amistosos, né? Quase sempre. E aí, amistoso, você sabe, é full... você pode substituir o time todo se você quiser. E às vezes ainda assim, o Tite não coloca ou não usa todas as substituições, né? Mas eu acho que agora ele tá trabalhando na Copa América, ele falou que ia ser um período de testes, né? Que ele faria mais testes, ele tá fazendo isso aos poucos. Começou alguns jogos aí com meio campo diferente, mas ainda assim o Fabinho acho que não jogou nenhuma partida, cara. Pra tristeza do Klopp dele, acho que ainda não. Mas ele tá mudando isso um pouco, vamos ver se até a Copa aí do Catar, né? Ele faz mais rodízios nesse sentido, porque eu vejo que hoje o Brasil já tem um modelo de jogo muito estabelecido, muito pronto, que se você trocar uma peça pela outra ali, essa peça não vai fazer tanta falta no modelo, mas talvez a individualidade dela realmente mude pra melhor, entendeu? Que é o caso do Vinícius Júnior. Às vezes, se trocar o Richarlison ou o Gabriel Jesus de ponta pelo Vinícius Júnior, que é um ponta de fato, né? Talvez o modelo não perca tanto, mas você ainda ganha individualidades diferentes, né? Porque o Vinícius Júnior é um cara mais de arrancada, mais de drible, enquanto os outros dois são mais de finalização, de cortar na diagonal. Então, eu acho que é mais ou menos essa pegada. Ah, cara, sem dúvida. E assim, eu particularmente, quando eu jogo com seleção no videogame, eu procuro fazer um rodízio bem legal ali, cara. Eu não tenho medo de fazer rodízio não, cara. Caralho, o maluco é brabo. Tem até um caso interessante, né? Acho que dá pra fechar já o programa com isso. Quem não viu aí o último jogo da fase de grupos da Itália, o Sirigu, que é o goleiro reserva da Itália, ele entrou faltando 42 minutos, 43 minutos, alguma coisa assim, né? E aí o Mancini fez isso por quê? Porque quando ele foi pra Copa, se eu não me engano, de 90, né, na Itália, ele não jogou nenhum minuto. E daí ele disse que isso marcou ele, porque ele queria jogar, e acho que ele, na época, ele ainda estava começando a carreira dele, e ele não jogou nenhum minuto naquela Copa. Isso é uma coisa que marcou muito a vida dele. E aí, como forma, né, de promover o rodízio no clube dele, na seleção dele, ele colocou dos 25 jogadores convocados, ele já colocou 24 jogadores em campo, incluindo o goleiro reserva. A única pessoa que não entrou ainda foi o terceiro goleiro. Não, essa história aí eu li e eu gostei, eu curti bastante também, cara. Curti bastante também. Só vai ser embaçado assim, né? Imagina que ele põe o terceiro goleiro reserva, final do jogo aí, tudo garantido, e por algum motivo esse terceiro goleiro afunda, já era, acabou a carreira do cara, né? Mas eu concordo plenamente com esse tipo de política aí. E principalmente assim, eu, na minha visão, né? No geral, a maior parte dos jogos pré-Copa do Mundo, eles são preparativos para a Copa. Então, eu não vejo motivo para você literalmente usar aquilo ali para, de alguma forma, treinar. Para mim faz todo sentido, mas, né? Principalmente as fases de grupos. Porra, custa fazer um teste contra o Azerbaijão? Custa fazer um teste? Não custa nada, cara. Bom, galera, hoje a gente fica por aqui. No mais, eu espero que vocês peguem aí, abram o seu FIFA, joguem a partida, não fiquem só vivendo de simulação à base de overall, tá bom? No mais, beijos do pai, falou! É isso, galera, valeu. Peguem um pouco menos no pé do Tite aí pra ver se ele consegue ter um pouco mais de paz até o Catar. Valeu, até mais.